Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Rodrigo e hoje eu vou falar de um livro que é leitura obrigatória na Unicamp. O livro é o Sobrevivendo no Inferno dos Racionais MC. Olha, eu acho que não é segredo para ninguém que a obra dos Racionais é uma coisa extraordinária. Em especial, esse álbum, Sobrevivendo no Inferno, ele tem várias marcas temporais importantes. Ele é uma virada na MPB, né? Ele é um marco na MPB. É, Ele foi lançado no início dos anos 90 e ele coincidiu com alguns eventos históricos muito importantes, trágicos e importantes. O mais relevante é o incidente do Carandiru, né? E, e todo mundo conhece, né? Se não conhece, deveria conhecer é, a música, né? O rap Diário de Detento, que é do Joseni com o Mano Brown. É uma das coisas mais extraordinárias que você pode entender em poesia. Eu não penso rap deles, do Emicida, do Criolo e de tantos outros, mas que me vem à cabeça agora são esses que eu escuto mais. É, São para mim poesias mesmo. Mas em que eu posso ajudar você que é aluno da Unicamp, que é candidato da Unicamp? Aluno será, né? Se ajudar, se estudar. É porque não adianta você falar assim, professor, professor. E vocês têm que estudar também. Bom, para começar, ah, nós temos um historiador, um professor, né? E ele fez um estudo muito aprofundado da obra dos Racionais. E esse ensaio, né? Esse texto que ele faz analisando a obra dos Racionais, vale é a grande questão para entender, a grande chave para entender o porquê desse livro ser cobrado no vestibular, os aspectos principais que levam esse livro para a prova. Então, o texto é o Evangelho Marginal dos Racionais MCs, é do Acauã Silvério de Oliveira. Ele é professor de literatura brasileira na Universidade de Pernambuco. E esse texto dele é extraordinário. Então não adianta você simplesmente pegar o álbum para escutar. Vai ser maravilhoso? Sensacional. Né? Mas, para você, estudante que está tentando um vestibular, o mais relevante nessa obra é você conhecer as letras da música, né? Porque o livro, na verdade, são as letras do álbum, né? E esse ensaio presente no texto. Então, eu vou falar de uma maneira mais simples sobre a obra. Então, nesse mesmo período que aconteceram esses eventos, acontecia uma expansão das igrejas neopentecostais nos subúrbios e os Racionais MCs eles não falavam questões nesse álbum, na verdade, eles mudam uma certa perspectiva. O eu lírico deles, o observador deles, é, passa por uma transformação. E essa transformação é o que torna tão especial esse álbum. Ele passa a falar, é claro que o rap sempre vai questionar e retratar a realidade de comunidades, na maioria das vezes periféricas, né? A maior parte das pessoas pretas, testemunhando em grande número eventos relacionados à violência, ao racismo. É, e nesse momento, as igrejas neopentecostais começam a desenvolver um trabalho nessas comunidades e torna muito relevante essa questão. Então,
a obra inteira é como se fosse uma liturgia. Ele tem a estrutura de uma liturgia, de um culto, de uma igreja neopentecostal, tá? Então, a importância dele é nesse aspecto. Demais, nós analisamos que o texto começa com aquele trecho famoso da, da, da música deles, né? Que é. Cadê aqui? E esse texto já continha na capa do CD. Eu lembro que tinha o CD. Coisa antiga, né? CD. Tá aqui. Tá no Rap Gênesis. É a segunda faixa do álbum. Eu tenho uma Bíblia velha, uma pistola automática, um sentimento de revolta. E tô tentando sobreviver no inferno. Então, o que isso diz pra gente, né? O que ele tá tentando passar? Ele tá passando uma certa ideia de dicotomia aqui. Ele está tentando mostrar para a gente os dois lados da mesma questão. É como se fosse um misto. Ele fala no texto, inclusive, dessa ideia de pastor marginal. É um misto dos dois. Eu vou te dar a bênção, eu vou te mostrar, eu vou te orientar, mas eu também faço parte disso. Eu também sei do que eu estou falando, eu tenho ciência do que eu estou falando. Eu não sou não é um olhar externo que está te contando isso ou julgando a tua maneira de ver. Tem um outro trecho que eu tirei, esse aqui é do capítulo 4, versículo 3. Veja bem, ninguém é mais que ninguém. Veja bem, eles são os nossos irmãos também. Essa música aqui, ele está falando de alguém está excluindo nesse trecho aqui um, um viciado, um nóia. E ele dentro da música, né, o Mano Brown corrige essa postura. Mas assim, entende? Isso aqui foi escrito lá início dos anos 90, né? Essa desconstrução do homem na sociedade é posterior a isso, né? O automático nosso na sociedade é agir conforme posturas que hoje em dia nós sabemos e percebemos que são erradas, que são falhas, que são questionáveis. Então nós somos homens em desconstrução, ou pelo menos devemos ser homens em desconstrução. Não é fácil. E o Mano Brown, em outros momentos da obra, ele tem certas visões meio questionáveis a respeito da postura feminina. Ele já pediu, já levantou essa questão publicamente, já questionou essa postura dele e já tem uma visão diferente a respeito disso. Mas você tem que entender que isso aqui foi escrito nos anos 90, tá? Isso é imprescindível para que eu entenda uma obra para o vestibular. É entender onde ela foi escrita, que foi, como era a perspectiva da época, como era a vivência da época, né? E a realidade das personagens que são descritas ali, do eu lírico das canções. Isso aqui é um álbum, não é um livro de poesia também tradicional, né? Embora para mim seja poesia, como eu já disse. É um álbum marcante na história fonográfica brasileira. E para mim é um dos melhores álbuns da MPB mesmo, eu considero dessa maneira. Eu acho um texto extraordinário. Não dá para ler tudo, porque tem alguns palavrões e depois poderia dar um BO. Bom, e a música primordial que você tem que conhecer dentro dessa obra é o Diário de um Detento, tá?
Eu não vou ficar entrando em detalhes dela, eu acho que não custa nada jogar aí no YouTube, para o vídeo, joga lá no YouTube, Diários de Detento, Racionais MCs, e vocês vão conhecer essa obra e vão entender um pouco mais a respeito dela. O que eu recomendo fortemente é que não deixem de ler o ensaio da Kuan, da professora Kuan, tá? É a Kuan mesmo, eu tô dando bote aqui. A, a Cauã Silvério de Oliveira, tá? Então é isso. Não tem muito o que falar, é um livro bem curtinho, é um livro que você consegue ler numa sentada. Mas é fundamental que você perceba as nuances, né? Até inclusive do layout da obra. Ele parece aquelas bíblias. O meu tem capado, porque como eu mexo muito nele, acaba estragando. Já me disseram que não deve encapar livro não, mas tem alguns que eu encapo, porque eu sempre tô mexendo neles eu acabo estragando. Então, e como ele tem alguns efeitos na capa, eu tenho medo de estragar, tá? Bom, é isso. É, se eu ficasse falando dele aqui para análise de vestibular mesmo, né, daria pelo menos uns 3 vídeos. Mas o que eu quero é despertar o interesse de vocês em ler a obra e dizer que é relevante a leitura. Não tem resumo na internet que vá substituir é, a leitura da obra. Porque a partir do momento que você faz uma leitura atenta, que você faz uma leitura dedida da obra, aquele conhecimento é seu, aquele referencial passa a ser seu. Então é fundamental que leia as obras. A gente vê muito aluno que foca em resumo e chega na hora da prova não sabe o que fazer com aquilo, porque ninguém pediu para ler resumo, ninguém pediu para ler as obras. Então, assim, essa aqui, gente, tem muito. Eu reconheço que muitas vezes tem livros complicados para se ler para um vestibular. Tem livros, inclusive, que são chatos mesmo. Eu não tenho vergonha de falar essas coisas, não. Eu sou professor de português, dou aula de literatura e tal, mas na época que eu estudava, eu tive alguns livros que eu tenho ranços, como eu já disse no outro vídeo, ranço é uma coisa que você pega, é difícil perder, não larga mais. Eu tenho um ranço do Zé de Alencar até hoje. Eu estou no objetivo esse ano de perder o ranço. É meta de 2022, perder o ranço. Mas eu ganhei. Por quê? A minha leitura foi mal orientada. Né? Eu não tive a visão correta que devia ter da obra, da importância, e não tinha também maturidade para entender aquela obra. Eu acho que às vezes os alunos são expostos a certas leituras que acabam, em vez de estimular a leitura, em vez do aluno entender aquilo como um prazer, e que nem sempre a gente lê por prazer, a gente está lendo para estudar uma época, para ter um reflexo, um espelho do que era vivido então, né? Entender que nem sempre é leitura por prazer, que leitura dentro da aula de literatura não é uma leitura para ser necessariamente prazerosa. Muitas vezes é, mas muitas vezes também não é. A gente tem que ter uma noção disso. Nem sempre a gente vai ler o que a gente gosta, né? Na faculdade, então, muitas vezes a gente vai ler muita coisa que a gente acha que não tem nada a ver com a gente, ou que a gente não está pronto para ler, mas a gente tem que se virar. E os livros de vestibular são meio que assim, você tem que lê-los. Leia e tenha a sua própria visão. São leituras obrigatórias, então, já que tenta ser agradável, tenta tirar proveito disso, tenta estudar a época em que foi produzido, foi escrito, né? No caso, isso aqui foi produzido mesmo. Tenta entender a época, tenta entender quem eram os autores, as características de época, né? Porque o nosso estudo de literatura na escola brasileira é muito historiográfico, fica anotando período, tempo, o que na prática é muito diferente, porque ninguém deixa de ser romântico. Cara. Chegou o Machado de Assis e escreveu Memórias Póstumas.
vou deixar de ser romântico. Ninguém mais escreve romantismo, tá? Ninguém escreve mais livro do romantismo. Parou, chega, galera. Não, não é assim. Aí chega o modernismo, fala assim, o negócio agora é só romper com os padrões. Ninguém pode escrever diferente disso. Isso não existe, tá? Isso não existe. Isso aí o que a gente faz é um recorte histórico, didático, para facilitar o entendimento predominante a partir daquele momento. E não que parou de ser romântico, parou de ser realista, né? Tem gente que é barroca até hoje. Então é isso, tá? Leiam, vale muito a pena. Com o próximo livro que eu vou ler, depois eu vou avisar para vocês, eu vou fazer um trabalho um pouquinho diferente. Queria saber se vocês gostariam de lê-lo comigo e a gente faz uma análise mais aprofundada da obra, possível, vocês, inclusive até de resumo. Esse aqui só deu uma explanada na história, porque não tem muito o que falar. Porque esse aqui é relevante mesmo que você leia o ensaio do professor Acauã e escutem o álbum e prestem atenção nas faixas. Eu vou dar algumas dicas para vocês de faixas que vocês devem dedicar um carinho maior. É o Gênesis, capítulo 4, versículo 3, Diário de um Detento, e não porque devam olhar atento para a prova, mas eu gosto muito do Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, tá? Mas preste atenção nesse livro, garanto que é uma leitura prazerosa. Se você não gosta de rap, eu entendo também que você terá um pouco de dificuldade em entender isso, mas está na hora de você repensar, né? Quebrar um pouquinho também o preconceito com relação a outras músicas. Vamos escutar outras coisas diferentes, vamos conhecer novas coisas. Eu garanto que vocês vão gostar, tá? Sensacional, Racionais MC, Sobrevivendo no Inferno, é da editora Companhia das Letras, e o ensaio é do professor Acauã, tá? Ele é professor curso de letras na especializada na área de literatura lá em Pernambuco. Sensacional. Pessoal, é isso e até o próximo vídeo. Abraço. Tá esquecendo. Se gostou, dá o seu like aqui, compartilhe para que mais pessoas possam entrar para nossa rede e marquem o sininho aí e se inscrevam no canal para que vocês fiquem sabendo dos próximos vídeos, tá? Um abraço. Tchau, gente.